Gramática com Viviane Martins Avante. A aula de hoje, o nosso tema é tese. Tese, o que é tese? Tese é um ponto de vista, é uma ideia central que você vai defender, que você vai ali reafirmar, que você vai demonstrar através de provas, através de exemplos, através das suas argumentações, para que a sua tese seja aceita. Existe tese negativa, tem tese positiva. A tese positiva é aquela tese que segue todas as normas gramaticais. Ortografia, concordância verbal, regência verbal, coerência, coesão, pontuação, acentuação. Então, quando segue, vai ser uma tese positiva. Agora, a tese negativa é aquela que realmente está ali com erro de concordância, pontuações, entre outros erros que a gramática desconsidera perante a norma culta. A tese é a ideia central, o que você vai debater, é o que você vai levar como proposta, é aquilo que você vai defender do início ao fim. Se você for a favor, você vai ser a favor, tá? Até o fim. É você não ficar em cima do muro, é você dar a sua opinião de acordo com aquilo que você estudou, de acordo com o que você buscou ali de conhecimento, para depois você lhe transmitir uma mensagem que é a tese. A tese, você vai ali elaborar um texto dissertativo na terceira pessoa. Você vai ter ali a introdução, que você vai apresentar sua tese. As pessoas que não conhecem a sua proposta, então é o seu momento, é a sua vez de você explicar um pouco o que vai ser ali demonstrado através de um texto. Então, é o seu momento, é a introdução. É através da introdução que você é capaz de você ali despertar uma curiosidade. É através da introdução que faz gerar ali o desejo, a manifestação de ler o texto até o final. É nesse momento que você prende a atenção do leitor. É nesse momento em que você vai ali transmitir a sua informação. O que você acredita vai ser ali logo no primeiro, na introdução. A tese, para elaborar a tese, você precisa ter várias comprovações. Quando você tem as comprovações, o seu argumento se torna mais forte. O seu argumento se torna suficiente para o desfecho, que é a conclusão, que é o final do texto. A tese é a resposta do seu posicionamento, é a resposta do tema proposto. Então, você que vai construir uma tese, quanto mais argumentação, mais você convence o outro do seu posicionamento. Se você é contra, se você é a favor. A tese,
leva seriedade. A tese, quando é bem argumentada, bem construída, pautada na verdade, na legalidade, leva uma impressão boa, positiva, quando você consegue ali dizer o porquê da sua defesa. Porque você tem ali essa convicção. É claro que a tese não é em primeira pessoa, é em terceira pessoa. Você vai transmitir a mensagem com base naquilo que você presencia na sociedade, aquilo como um fato, como algo concreto, e que muitas das vezes está até em polêmica. Então você vai se posicionar. Qual o seu ponto de vista perante esse tema na sociedade que é tanto debatido e discutido? Você vai ali transmitir, desenvolver o seu texto, vai ter a introdução, depois você vai ter o seu desenvolvimento. E a cada parágrafo ali é uma mensagem que você vai transmitir da tese. Então você pode dizer quando foi criado, quando foi desenvolvido, os problemas que ocorreram depois de determinada criação. E quando começou a ocorrer os problemas, então cada circunstância ali já é um parágrafo diferente. Já um outro parágrafo, você dizer o que as pessoas acham com base em estatística, pesquisa social. Você pode dizer também, no final, na conclusão, o que podemos fazer para mudar, que você vai apresentar a sua solução. Então, não é só apontar. Eu vou apontar os erros, só os erros. Mas é uma crítica construtiva. Se é uma crítica construtiva, você apresenta uma solução. Uma solução para o seu leitor, para o leitor, para ele entender que você é um pesquisador, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que se dedica, que você respeita a pauta, que você respeita o tema ali e leva de forma séria um assunto de utilidade pública. Então, a tese, o objetivo é levar uma ideia. Levar uma ideia para quem precisa ouvir. Para quem precisa ali obter conhecimento daquele tema. Por isso que a tese precisa de argumentação. Ela precisa dessa argumentação. Porque a intenção da tese
é convencer. E como convencer sem argumentar, sem levar verdade, sem levar estatística, sem levar ali pesquisa, comprovações? Como comprovar? O que a banca examinadora entende quando se tem muitos rodeios na hora da produção textual é que o educando domina pouco, não estudou pouco o assunto. Por isso que tem ali muito blá blá blá. E as comprovações estão distantes. Tudo relacionado ao desempenho, desenvolvimento, a produção textual ali, tudo é avaliado. Porque ali, frases longas, uma frase que poderia ser curta e objetiva. Então a banca examinadora pensa, faltou argumentação. Sabe aquela pessoa que grita porque não tem argumentação? Então, é nessa linha de raciocínio. Se você quer chamar atenção, a única forma de você conseguir é com apresentação de conteúdo, com fatos, com verdades, com real, com concreto, comprovatório. Então, quando você se preocupa não só com a estética do texto, mas sim com o conteúdo, você está no caminho certo. Você vai ter a sua prova como positivo, que é a prova de redação. A tese, quando você tem uma determinada tese, você ali vai defender, você vai ver no texto que a pessoa vai defender ali no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, em todo momento ali vai afirmar, reafirmar, vai mostrar exemplos, vai dizer o porquê. A cada parágrafo vai ter ali um desenvolvimento. E todos eles ligados. Até é um parágrafo amarrado no outro. No que se refere ao sentido, significado. A palavra precisa ter um significado. Ah, mas a palavra? Qual o problema da palavra? É só eu empregar ali na frase pronto. Não é só você fazer uma junção de uma frase e está resolvido. Empregar as palavras de forma adequada, de acordo com aquilo que você quer transmitir. Porque, por exemplo, você colocar uma palavra ali que pode ali soar como dupla interpretações, não é legal para uma produção textual que se refere à tese.
tese, você vai defender. É ali o que você tem como o ideal, de acordo com o seu ponto de vista, e vai ter gente que vai ter uma tese diferente do seu. Claro! É por isso que existe a argumentação. Você precisa mostrar para o coletivo ou de forma individual que a sua ideia é mais apropriada, é mais adequada para a sociedade. A tese, as pessoas elas elaboram com a finalidade de convencer alguém, convencer a professora, convencer o seu leitor, se for caso do livro, seu receptor. Então, essa é a finalidade. Então, já que essa é a intenção, você precisa reforçar aquilo que você apresenta. Aquilo que você apresenta para que você tenha o sucesso. O sucesso vem quando você atinge o seu objetivo. O objetivo é você ali mostrar que a sua ideia pode ajudar uma pessoa ou uma coletividade. Mas como você vai mostrar essa sua ideia na terceira pessoa? Você não vai, por exemplo, usar eu, afirmo, eu falo, eu digo, eu reafirmo. Não é em primeira pessoa. É sempre em terceira pessoa. Você sim pode ter a sua ideia ali desenvolvida no texto, sem precisar utilizar a primeira pessoa, e sim a terceira. Porque quando você coloca na terceira pessoa, você deixa claro para os leitores ou ouvintes, receptores, né? Você deixa claro que é o receptor, você deixa claro que é uma ideia ali sua, claro, mas não é somente sua. É a coletividade. Então você vai demonstrar no texto, demonstrar que é uma ideia ali que muitas pessoas defendem. Por exemplo, tem pessoas que é a favor da cota, tem outra pessoa que não é a favor, é contra. Então, se você tem a sua ideia no que se refere que você é a favor ou se você é contra, você vai explicar aqui no texto de uma maneira que fique claro que é um tema de discussão social.
Porque quando você leva as suas convicções associado, eu digo, eu falo, eu faço, o que acontece? Sai da modalidade de um texto dissertativo, argumentativo. Então, a tese é justamente para ser defendida no primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo e até na conclusão. Então, você imagine a tese na introdução, quando é explicado, no desenvolvimento e na conclusão, tudo amarrado em uma só ideia, que é a tese, que você ali vai defender de acordo com fatos, exemplos, estatísticas, e você vai apresentar na hora de você escrever ali um determinado texto. Produção textual. Tem tese que é escrita. Na fala também tem a tese. Quando alguém ali tem a sua tese e precisa defender ali, a tese é utilizado a linguagem formal, a norma culta, de forma denotativa, justamente por ser uma linguagem objetiva, por ser uma linguagem que vai alcançar determinado público, que tem a finalidade de obter conhecimento de um determinado tema, de um determinado tópico. Então, a pessoa, ela muitas das vezes até leva um caderno ou um bloco de nota, vai levar um papel para fazer anotações, porque é um tema importantíssimo para a sociedade. É um tema de relevância social. Tese, a pessoa precisa esclarecer, transmitir conhecimento. Agora, se você não se posicionar, ficar em cima do muro, você precisa se posicionar. Se você é a favor, se você é contra, para saber qual é a sua tese. Se você vai defender, se você vai ali, se vai defender, se você ali vai ser a favor, se você vai ser contra. As pessoas precisam entender de que lado você está. Em que rumo você está? Qual é o seu pensamento? Quais são as suas ideias como um ser humano? Então, as pessoas muitas das vezes, elas têm essa curiosidade para entender um pouco do outro. E muitas das vezes, ela consegue entender através de uma tese. Através de alguém abrir a boca, a pessoa já consegue identificar quem ele é, quem ela é. É o conteúdo que define, não é o grito. Então, quando você tem algo em excesso, é claro, tem exceção do grito, de emergência, de socorro, mas tem também aquele grito quando não se tem argumentação. Então, é o que eu digo, o excesso, sem conteúdo. Quando ocorre o excesso na produção textual
tese em excesso, aquela palavra que é considerada como tese vai soar como negativo. Porque está em excesso, valorizou muito a estética da letra, valorizou muito a palavra ali bonita, na elaboração, na construção da frase, mas o sentido, o significado, a coerência, a coesão não foi ali investido ali naquele texto, não foi valorizado da forma que deveria, porque todo texto tem um sentido, tem um significado, tem um contexto, tem um motivo por trás da palavra. Ora, é por isso que tem algumas palavras que fica subentendido. Você só consegue entender através do que está por trás da palavra, que é o contexto. Através do contexto você consegue entender o texto e por que ele foi construído. Gostou? Rimou? O nosso tema é tese. Aula sensacional. Para você que está no módulo de produção textual, é muito importante você entender o que é uma tese, como fazer uma tese. A tese você vai construir com base aquilo que você quer discutir, aquilo que você quer ali colocar em pauta, em evidência. Vai ser a ideia central. A partir dali você vai defender com base no seu conhecimento de mundo, com base naquilo que você tem conhecimento como verdade. Porque a dissertação não tem licença poética, não tem sentido figurativo, não tem rima. O texto que contém ali a tese, ela é objetiva, ela é direta. É uma informação, ali é um conhecimento que você vai ali transmitir com base em documentações, em provas, pesquisas, estatísticas, enfim. A tese, toda tese tem uma argumentação. É a argumentação que vai fazer com que a pessoa continue a ler seu texto, continue a ouvir o que você tem a falar. Imagine uma tese em que você fala que a formiga pegou, a formiga carregou uma estante, carregou uma cadeira. Imagine você falar logo lá na introdução. A pessoa não vai querer ler até o final o seu texto. Não vai. A pessoa ela vai procurar outras variedades de textos, de autores para ler. Ela não vai querer ler até o final, porque ela vai ter a certeza que ela vai ouvir muitas bobagens. É questão mesmo de coerência e se colocar mesmo no lugar do outro. A construção de um texto, de uma frase, de uma palavra, é justamente para ali transmitir um entendimento, uma compreensão, um aprendizado. E para isso, você vai utilizar ali a sua argumentação.
para que você consiga ali desenvolver o seu texto. O desenvolvimento se dá exatamente com várias argumentações. Só dessa forma que você consegue sim uma aprovação. Então, a tese, você tem um tema que você precisa debater, falar sobre o assunto. Você já estudou bastante, é algo que você se identifica, mas isso não significa que você vai escrever em primeira pessoa. Porque, assim, pode acontecer mesmo de a pessoa se identificar com um determinado tema. Gostar tanto daquele assunto que estuda bastante, explora bastante aquele tópico. Segunda, terça ou quarta, porque gosta, se identifica, tem conexão com aquele texto. Então, quando você sente essa conexão, fica mais fácil de você falar daquilo que você acredita, naquilo que você tem ali familiaridade, naquilo que você tem costume. Por quê? É a conexão, é a interação que faz a diferença. Então, falar de algo, um assunto que você gosta de transmitir para o outro é legal. É importante, porque vai te motivar você a estudar ainda mais sobre aquele tema. Porque você gosta de falar sobre aquele tema. Te motiva. Você se sente alegre, feliz, com harmonia, por causa de um determinado tema que é relevante tanto para você quanto para a sociedade. A tese está presente não só na faculdade. Vai, me ajuda, você acha que é só na faculdade? Não, a tese, ela está presente até nos debates. Verdade. Está presente na faculdade, no curso, em uma palestra, em um livro, em uma revista, TV aberta, também. Então, entenda que a tese é algo que precisa de reforço. Você precisa reforçar. Mas reforçar com verdades, né? Você reforçar com o seu entendimento que você chega em algum lugar. A tese, quando a pessoa que vai produzir o texto tem convicção daquilo que vai escrever, a hora passa que, nossa, já passou o horário, porque você gosta de escrever aquele tema. Então, a tese, quando é um tema que gera para você um significado, faz você aprender mais, faz você ir em busca de mais conhecimento, faz gerar ação. A tese envolve sim exemplos. Você contar exemplos, fatos reais que faz parte da sociedade. A ideia central, ela vai estar presente na introdução, no desenvolvimento todo. Então, observe que no segundo parágrafo, a tese, ela vai ter causa, vai ter consequência, ela vai ali explorar aquela questão ali da causa e efeito, vai ter também comparação,
e não é uma opinião pessoal. Tem que ser um texto inédito, um texto especial. Você vai trazer algo, vai ali fazer de tudo para trazer algo novo, de especial. Tese é a sua defesa, com base naquilo que você estudou, naquilo que você pesquisou. A tese, ela vai te ajudar nessa questão da argumentação e defender o seu ponto de vista. Se defende através de embasamento da argumentação. E na tese tem a questão da redação. Redação para concurso público, redação para o Enem. A tese você vai ali reforçar através das argumentações. O que você pode utilizar na tese? Você pode utilizar, por exemplo, em princípio, de um modo em geral, geralmente. Então, são algumas palavras que você pode ali utilizar. A tese vai ter ali o objetivo. Qual é o objetivo da tese? Então, você vai apresentar esse objetivo, vai apresentar também o método, o resultado, porque toda tese precisa ter ali dizer por que você estudou sobre determinado tema. Você vai dizer o seu desenvolvimento até a conclusão, que é o resultado. Tese significa discussão, que é uma forma, uma ideia construtiva, uma ideia crítica e construtiva. Então tem essa questão da discussão, mas é uma discussão boa no que se refere a aprendizado. Aprender, né? Então tem essa questão ali do conflito, fazer com que o outro reflita, analise sobre um determinado tema. Então chama para reflexão. Você deve se perguntar o que significa tese no direito. Tese no direito significa norma em abstração, né? Norma em abstrato, que não está aplicado em caso concreto. Agora, a tese para uma redação ali é o seu ponto de vista que você vai ali afirmar com argumentações. A tese ajuda o outro a entender melhor a sua mensagem, o que você escreve, qual é a finalidade, o período em que vivemos, se isso justifica. Então, quando se fala em tese, construção de uma tese, as pessoas elas ficam curiosas. Nossa, como que vai ser o final? Qual é a definição, então, desse tema? Prende, na verdade, a atenção das pessoas. Elas ficam ali até descobrir. Elas ficam até o final para poder saber o desfecho, o seu reforço da sua argumentação.
A princípio, quando você ali apresenta uma argumentação, pode ter uma pessoa ou outra pessoa, pode até discordar. Mas no final do seu discurso, que ela vai compreender e pode mudar de opinião, pode fazer uma reflexão. Então, o objetivo da tese é gerar novo comportamento, é ter transformação, mudança de vida, mudança de ato. De repente, a pessoa, quando for ouvir a sua tese, a princípio, também pode discordar, né? E depois concordar. Ou vice-versa. Pode concordar no início, que é o segundo parágrafo em diante, que é o desenvolvimento. Pode concordar. E quando chegar já no final do desenvolvimento, ela faz uma reflexão e dizer: nossa, eu discordo completamente dessa tese. Pode acontecer sim, porque cada pessoa é de um jeito, é de uma forma, tem a sua, carrega a sua opinião e é importante respeitar a opinião alheia. A tese, ela é construída para impressionar, para deixar as pessoas de queixo caído. Sentido figurativo. Você entender melhor. A pessoa ficar ali curiosa, despertar ali a curiosidade, ativar ali, sabe, o ponto de interrogação. A tese faz as pessoas descobrirem muito. Então, a tese tem esse objetivo de levar algo novo, de levar algo que é pouco discutido, de levar solução que talvez ninguém nunca falou. O objetivo da tese é texto inédito, impressionar, prender a atenção do leitor, do receptor, para atingir o objetivo que é levar conhecimento, aprendizado, gerar transformação. De acordo com a concepção de cada um. A tese é dessa forma. A favor ou contra. É levar informações objetivas, principalmente para alcançar com mais eficiência o aprendizado. Por isso que é frases diretas, sem rodeios, para facilitar nesse processo de entendimento que uma pessoa precisa ali entender aquela tese, que de repente é um objeto de estudo dela ou dele. Então, precisa que a mensagem seja transmitida com leveza, com clareza, para que a mensagem consiga alcançar todas as pessoas ali, toda a classe social ali, cada pessoa, cada grupo. Então,
é relevante. É relevante você pensar em construir uma tese em que as pessoas saem dali e vão querer te recomendar. Porque ela vai se sentir, ou ele, de uma maneira incrível. Nossa, aquela tese. Aí as pessoas vão ficar com aquela mensagem na mente durante muitos anos. Porque foi uma tese bem elaborada. Foi uma tese construída com propósito, com objetivo. Então, a tese, o significado da tese, o significado é termos, argumento, matéria, forma, teor, objeto, redação, temática e texto. É o significado de tese. Por isso que discutir ali uma temática, um tema polêmico, pode virar uma tese. É um tema que é muito requisitado em debate, em discussão social, pode ali ser ali uma obra, uma construção de uma tese. A tese, ela é elaborada de acordo com palavras inéditas. O texto é inédito. Ele é feito para impressionar. É feito para as pessoas descobrirem. Então, imagine a responsabilidade que o autor tem com a criação, com a elaboração de produção textual, no que se refere à construção de tese. A tese, como eu já havia dito, pode fazer com que a pessoa mude de pensamento, mude de lado, faz com que a pessoa reflita, faz com que a pessoa olhe para dentro de si. Nossa, como eu agi desse jeito? Como me comportei dessa forma? Traz o ponto de interrogação, traz a curiosidade, desperta ali o interesse de descobrir até mais depois de você ouvir ou ler uma tese. A tese apresenta descoberta, algo novo. Então, tudo que é novo, as pessoas elas ficam impressionadas, ficam encantadas. Então, esse é o objetivo da tese. A tese ela tem ali também a preocupação de como vai ser dito ali, falado, apresentado, vai se preocupar com o seu público que vão ouvir, porque eles já sabem como que funciona essa tese. Tem pessoas que choram, que vão ficar emocionadas. Tem pessoas que mudam até sua personalidade. Claro, para o positivo. Algo legal, ideal para ser um cidadão melhor, uma cidadã melhor.
A tese faz as pessoas refletirem acerca dos seus atos, costumes, religiões, comportamentos, personalidades, caráter. Faz a pessoa refletir sobre a moral, índole, caratismo. Faz a pessoa refletir qual é a função social, o que tem feito para a sociedade, o que tem contribuído para a sociedade. A tese mostra o real, sem máscara, sem maquiar nada, vai mostrar ali o real. O autor vai escrever e vai, jogar no seu colo. Claro, com carinho, com cuidado, na transmissão da palavra. Porque quando um autor escreve a ponto de tocar a alma, a pessoa ela fica alegre, contente, porque fez a escolha certa de comprar um livro, de comprar um determinado material, de um autor, de uma autora, porque gerou benefício, gerou mudança de vida. E é isso que a tese tem como objetivo, de apresentar para você uma alternativa, mostrar o ponto positivo, o ponto negativo, o contra, ou se é a favor. É mostrar de forma inédita, de uma forma diferente do habitual, do que você costuma ler. É uma tese. O que eu descrevo nesse exato momento é a definição de uma tese. Tese, as pessoas elas também vão querer fazer anotações. Porque vai ali ajudar no seu projeto de estudo. A tese pode ser vários temas que pode ficar como ideia central de um texto e você ali falar acerca do tema do início ao fim, com criatividade, com levar ali ideias que possa agregar, somar para o fortalecimento do texto, que tem o propósito de transmitir. O texto, que é uma redação, né? Tem ali uma determinada tese, e você vai ali defender aquela tese, porque para defender algo você precisa ter convicção, você tem que ter propriedade, você precisa ter ali conhecimento, dominar sobre o tópico,
para você desenvolver o seu texto de uma forma leve, tranquilo, tranquila. Por quê? Por causa daquilo que você acredita, que é a sua tese ali, é a sua defesa. Quando alguém sabe fazer essa defesa, eu vou fazer aqui uma analogia. Tem pessoas que, por exemplo, Posso dizer em uma entrevista de emprego. a pessoa pede para fale suas qualidades, que é o momento da pessoa se defender ali as suas qualidades. Mas tem pessoas que vai dizer assim: eu não sei fazer essa defesa. A tese também é assim. Você precisa saber defender o seu ponto de vista, o seu posicionamento. Suas qualidades são positivas? Você estudou bastante? Você foi em busca? A tese foi seu objeto de estudo? Você estudou ortografia, concordância verbal, nominal, regência, sintaxe, figura da linguagem? Então, se você estudou, você tem essas qualidades positivas. Você tem o condicionamento de defender ali a sua tese de acordo com aquilo que você já estudou. Porque é seu momento ali de defender, de acordo com o seu conhecimento de mundo, de acordo com o livro que você investiu, a apostila que você investiu também, produção textual que você fez durante muito tempo. Através dessa bagagem, através de todo esse conhecimento, é possível sim você elaborar sua tese com base na sua convicção. Claro, sempre em terceira pessoa. Gente, chegou o final. Chegou o final da nossa aula com o tema tese e argumento e argumentação. Essa aula é para você que está no módulo de produção textual. Para você que quer estudar para concurso público. Tema, tese e argumento, para você construir um bom texto. Se você quer obter mais informações, mais conhecimento sobre o objeto de estudo tese, para aderir ao material, o curso Gramática com Viviane Martins, você pode entrar em contato através do número 21 966 16 22 12. Também através do Instagram, Gramática com Viviane Martins. Professora, como que eu faço para te prestigiá-la com presente? Lá no meu Instagram tem um CEP. Através desse CEP, você pode ir lá enviar, que eu vou abrir aqui uma live ou um vídeo e vou mostrar a turma do Avante. Gramática com Viviane Martins, avante! Até a próxima!